Bom, pessoal, então vou recapitular aqui o finalzinho da questão número 8, certo? Para a gente dar sequência. Então, aqui eu estou na seguinte situação. Eu quero determinar quais são as possibilidades que eu tenho de algarismos para colocar aqui na unidade, sabendo que eu já usei 4 números aqui, uns distintos dos outros. Quem são esses números? Nesse caso aqui, desse exemplo, é o 7, o 0, o 8 e o 3, certo? Bom, se eu já usei 4 desses 10 algarismos, quer dizer que sobram quantos para me colocar aqui na unidade? Sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, na unidade eu tenho apenas 6 possibilidades, sendo que eu já coloquei uma na dezena de milhar, outra na unidade de milhar, outra na centena e outra na dezena, certo? Então, para me determinar a quantidade de números de 5 algarismos distintos e que começam por 7 é a mesma coisa que determinar o número de combinações das possibilidades da dezena de milhar com as possibilidades da unidade de milhar, com as possibilidades da centena, com as possibilidades da dezena e com as possibilidades da unidade. Ou seja, para mim descobrir isso, basta fazer o produto desses valores aqui, como diz o princípio multiplicativo, certo? Então, a gente tem 1 que multiplica 9, que multiplica 8, que multiplica 7, que multiplica 6. Então, utilizando a calculadora, a gente encontra que esse valor é 3.024. Ou seja, pessoal, existem 3.024 números com 5 algarismos distintos, certo? E que começam pelo número 7, ok? Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício diz assim, ó, considerando os seguintes algarismos, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7 e o 8. Responda, quantos números de 4 algarismos eles podem formar? Então, vamos ver, então, quais são as informações que a gente tem desse problema. Bom, agora a gente está trabalhando com o número de 4 algarismos, certo? Com o número de 4 algarismos. Então, eles são dessa forma aqui. Eles possuem apenas 4 casas, certo? Bom, e quais são os algarismos que a gente está trabalhando agora? Bom, pessoal, os algarismos que a gente está trabalhando agora são só esses aqui, ó, que é do 1 ao 8. Vejam que a gente não está trabalhando nem com o 0 e nem com o 9 dessa vez, porque o exercício falou para a gente que os algarismos que os números que a gente vai formar são com esses algarismos aqui, certo? Bom, então vamos lá. Então, se é um número apenas com 4 algarismos, a gente tem apenas unidade, dezena, centena e unidade de milhar, certo? Então, olhando aqui, pessoal, para unidade. Para formar um número de 4 algarismos com esses 8 algarismos aqui, ó, quais são as possibilidades que eu posso colocar na unidade? Tem alguma restrição desses valores aqui que eu não possa colocar na unidade, que vai atrapalhar eu fazer um número de 4 algarismos? De 4 algarismos? Bom, não tem nenhuma restrição. Qualquer um desses valores que eu colocar aqui na unidade vai me ajudar a formar um número de 4 algarismos, certo? Então, eu posso colocar essas 8 possibilidades, certo? Então, eu tenho 8 possibilidades de algarismos na casa da unidade. Bom, e aqui na dezena, pessoal? Será que tem alguma restrição de algum desses algarismos aqui que eu não possa colocar aqui na dezena? Bom, não, certo? Porque eu posso construir um número com qualquer um desses valores aqui para formar um número com 4 algarismos, certo? Que não vai me dar nenhum problema. Então, também são 8, certo? E na centena, pessoal? Na centena é a mesma coisa. Não tem nenhuma restrição. Portanto, eu posso colocar qualquer um desses valores aqui para formar um número de 4 algarismos, certo? Então, posso colocar 8. E aqui na unidade de milhar, pessoal? Mesma coisa, certo? Por quê? Porque nenhum desses valores aqui que eu colocar vai me gerar um problema, certo? Qualquer um desses valores que eu colocar aqui não
vai me ajudar a formar um número de 4 algarismos com esses algarismos aqui, certo? Bom, e no caso, pessoal, se eu tivesse aqui, ó, dentre esses algarismos, o algarismo 0, ou seja, ia do 0 até o 8. Como é que será que ficaria minha tabela, pessoal? Bom, então eu teria 9 opções, certo? Porque eu estou acrescentando o 0, certo? Então, aqui na unidade, eu poderia colocar as 9. Aqui na centena, eu também poderia colocar as 9. Aqui na centena, eu poderia também colocar as 9, certo? Então, tanto na unidade, quanto na dezena, quanto na centena, eu poderia colocar as 9. Quais 9? Indo do 0 até o 8, certo? E na unidade de milhar, pessoal, será que seria 9 também? Não. Por que não seria, pessoal? Lembrando, porque se eu colocasse o 0 aqui nessa posição, quer dizer que eu teria 0 unidades de milhar, certo? Então, isso me acarretaria que eu teria apenas um número de 3 algarismos, porque eu teria 0 unidades de milhar. Então, 0 não poderia ser colocado aqui na unidade de milhar. Então, seriam apenas 8 opções aqui, dentre as 9 que eu estava considerando, certo? Porque eu estou considerando o 0 aqui também nessa suposição que eu estou fazendo. Então, como é que ficaria a nossa tabela? Ficaria 9, 9, 9 e 8 também, aqui, certo? Mas esse é só um exemplo, só para vocês pensarem. Bom, então para a gente determinar aqui esses números de 4 algarismos que podem ser formados por esses 8 aqui, um número de 4 algarismos que podem ser formados por esses 8, para a gente saber a quantidade desses números, basta fazer a multiplicação dessas quantidades aqui que a gente descobriu, certo? Então vai ser 8 que multiplica 8, que multiplica 8, que multiplica 8. Ou seja, fazendo as contas, a gente obtém que a quantidade de números de 4 algarismos que a gente pode formar com esses 8 algarismos aqui, ó, indo de 1 até o 8, são 4.096 números, certo? Diferentes que a gente pode formar com esses números, e sendo que esses números possuem apenas 4 algarismos. Bom, então vamos aqui para o número 10. Então a gente está trabalhando com a mesma quantidade de algarismos, e elas são as mesmas, certo? Indo do 1 até o 8. Então, pede para a gente responder a seguinte questão. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Certo? Então, vamos ver quais são as informações que a gente tem sobre esse problema. Bom, o número de algarismos, a gente sabe que é 4, certo? Então, vai ser um número dessa forma aqui, certo? Indo da unidade até a unidade de milhar. Certo? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Bom, a gente sabe que os algarismos que a gente vai poder formar esses números são apenas esses 8 aqui. Portanto, do 1 indo até o 8. Certo? Bom, pessoal, e desses aqui, quais são os algarismos que são pares? Bom, os algarismos que são pares, pessoal, são o 2, o 3, o 6 e o 8. Certo? Então, tá aqui eles, ok? Bom, pessoal, lembrando que em um número, para a gente observar se ele é par ou não, quem determina isso é a casa da unidade. Então, para o número ser par, ele tem que apresentar na unidade um número par, certo? Então, dessa forma, se eu estou querendo formar um número de 4 algarismos formado por esses números que sejam par, eu tenho as seguintes opções. Ou seja, esse meu número de 4 algarismos vai apresentar a seguinte forma. Ou ele vai ser dessa forma, certo? Ou ele vai ser dessa forma. Ou ele vai ser dessa. Ou dessa forma aqui, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai determinar quais são as possibilidades para possibilidade de algarismos que eu posso colocar em cada uma dessas casas aqui. E para isso eu vou utilizar essa tabela, ok? Bom, pessoal, então eu sei que para me formar um número nessas condições aqui, quais condições? Tem que ser 4 algarismos, o número ele tem que ser par, e ele só pode ser formado por esses 8 números aqui, esses 8 algarismos, certo? Então, olhando aqui para a unidade, para essa casa aqui, se para ser par eu só tenho essas opções, certo?
quais são os números que podem aparecer na unidade para respeitar todas essas condições aqui, certo? Bom, são apenas 4, certo? Aí você pode pensar, bom, professor, mas eu não um número cuja unidade é 0 também não é um número par? Realmente é par. Então não seriam 5 possibilidades? Bom, isso se a gente tivesse o zero aqui para poder considerar, porque a gente quer formar números apenas com esses algarismos aqui. Como o zero não faz parte, então eu tenho apenas essas 4 possibilidades para formar números pares na unidade, certo? Ou seja, o 2, o 4, o 6 e o 8. Apenas 4 possibilidades. Bom, pessoal, assim como no exercício do ímpar, eu tenho que a dezena ela não influencia se o número ele é par ou ele é ímpar, certo? Então, das opções que eu tenho que o exercício me deu, eu ainda tenho 8 opções. Então, como não há nenhuma restrição para eu colocar aqui na dezena, eu posso colocar essas 8 para poder formar um número de 4 algarismos que seja par, formado por esses 8 aqui, certo? Então, eu tenho 8 opções. Quais são elas? Do 1 até o 8. Mas no total, são 8, certo? E agora aqui, para a centena, pessoal? Mesma coisa. A centena, ela não influencia se o número ele é par ou não, certo? Então, quer dizer que qualquer uma dessas opções que eu colocar aqui na centena, eu vou estar respeitando todas essas condições aqui. Para mim poder formar, eu posso formar um número de 4 algarismos par com essas opções aqui de 8 formas diferentes, utilizando esses 8 algarismos, certo? Então, são 8 também. E na unidade de milhar, pessoal? Mesma coisa, a unidade de milhar ela não influencia no número se ele vai ser par ou não, certo? Então, aqui eu posso usar qualquer uma dessas 8 opções, certo? Que não vai me dar problema, ok? Então, com isso, pessoal, eu encontrei quais são as possibilidades de números que eu posso jogar em cada uma dessas casas decimais, certo? Então, eu sei que na unidade eu tenho apenas 4 possibilidades, e para as demais, que é a dezena, centena e unidade milhar, eu posso utilizar 8 opções, ou seja, todas as opções que o exercício me permitiu, que é de 1 a 8, certo? Então, para me determinar aí a quantidade de números que são pares e também possuem exclusivamente 4 algarismos formados por esses números aqui, basta fazer o produto dessas quantidades, certo? Então, aqui a gente tem 8, que multiplica 8, que multiplica 8, que multiplica 4. No total, dá 2046. Vejam que no exercício anterior, pessoal, a gente tinha obtido... qual que era a questão? Era determinar quantos são os números formados por 4 algarismos, quer dizer, quantos números de 4 algarismos a gente pode formar por esses 8 algarismos aqui, por esses 8 números. E a resposta foi 4.096, o dobro disso aqui, pessoal. Vejam que isso aqui é verdade. Se em uma quantidade de 8 eu formo 4.096 números, quer dizer que a metade, pois esses 4 números aqui representam a metade desses 8, quer dizer que então realmente ia formar a metade dos números do exercício anterior, certo? Porque a quantidade de números par em relação a esses números aqui, ó, é a metade deles, certo? Eu tenho 4 números pares aqui e 4 números ímpares. Então, realmente, deveria, no final das contas, dar a metade do valor anterior, certo? Então, no próximo vídeo, a gente resolve o último exercício, tá? Até logo, abraço!